Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja bem, esteja na sua casa. Para a gente continuar a nossa semana de estudo, a gente vai utilizar o caderno 4, atividade 3, para a turma da EJA, turma final. Eu espero que vocês tenham visto as outras videoaulas explicando o tipo de fração, frações equivalentes e operações com fração. Então, eu estou falando muito fração, 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 mas ele é o principal elemento para representar números racionais. Então, a ideia é trabalhar com fração, a gente também significa estar estudando o conjunto dos números racionais. Então, nessa atividade 3, a gente tem uma lista de exercícios, começa na página 48. O exercício 1, então, foi escrito três frações num quadro. A gente vai observar essas três frações. A primeira ideia, quando ela fala que uma dessas frações aí, duas delas, perdão, duas delas representam a mesma quantidade. Então eu posso pensar, tem duas frações que estão com o mesmo tamanho. É uma ideia. Quando a gente fala mesmo tamanho, representa a mesma quantidade, a gente está comparando essas frações e dizendo que elas são equivalentes. Uma delas é diferente, não é o mesmo valor, não é o mesmo tamanho. É, a pergunta do item A, então, é identificar qual dessas duas frações, qual dessas três, perdão, elas estão apresentando, então, olhando ali, a mesma quantidade, vocês vão responder o item A. No item B, quando as frações representam a mesma quantidade, eu acabei de dar uma resposta aqui. A gente está trabalhando com frações equivalentes. Querendo ou não, é um conteúdo só para revisão. A gente teve já esse estudo, pelo menos quem foi da turma da intermediária no ano passado, eu sei que esse conteúdo a gente estudou em sala de aula, tá? Questão do item 2. Eu coloquei o desenho para vocês fazerem uma espécie de contagem. Ó, no item A, se vocês repararem bem, o total que envolve essa fração ali são três partes. O total que envolve a segunda fração que está aí do lado, que está em cinza, o desenho dali tem nove partes. Então vocês têm que comparar o seguinte: esse desenho que está em cinza são os elementos de uma fração. O de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Vocês vão colocar o valor de cada um deles. É, Na primeira fração está marcado ali 2/3. Então, são duas partes pintadas do total de três. A interpretação ali do item A da questão 2. Na segunda fração, vocês reparem que o desenho que está colorido tem o mesmo tamanho ali do primeiro que apareceu. Só que a quantidade está diferente. A quantidade que está representada está num valor diferente. Querendo ou não, visualmente a gente sabe que as duas frações têm o mesmo tamanho. Então, essas sequências aqui de questões da questão 2, cada um desses itens representam frações equivalentes. Por mais que as quantidades que a gente está verificando ali não são a mesma, não está aparecendo a mesma quantidade, vamos dizer assim, elas estão representando o mesmo tamanho. Visualmente eu consigo enxergar e dizer que cada uma dessas frações da forma que está aparecendo, elas são equivalentes. No item B, se eu comparar o primeiro desenho com o segundo desenho do item B, por mais que os valores são diferentes, que eu estou observando as quantidades, é o mesmo tamanho. No item C, no item D, a mesma forma. São frações que estão escritas com valores diferentes, só que daí elas representam o mesmo tamanho, a mesma quantidade no final. A ideia de interpretar aqui ó, é olhar os desenhos e identificar que eles têm o mesmo tamanho. O item D da mesma forma. Uma maneira que vocês estão vendo aí é fazer uma multiplicação ou uma divisão. É uma maneira de conferir se existe ou não essa relação de equivalência entre as frações. Eu vou fazer um exercício, um vídeo posterior com esse tipo de explicação. No item 3, é, na leitura da questão 3, a gente tem uma fração ali, 15/45 avos. O objetivo ele é transformar aquele 15 no numerador 5. É possível fazer isso, utilizando multiplicação ou divisão. Eu estou pensando o seguinte: se tem que diminuir esse número, eu já tenho que pensar, vai ser uma divisão. No item B, o denominador, perdão,
no item B, o denominador vai se tornar 30. Quer dizer que aquele 45 vai ter que virar 30. Eu penso que pode ser usado primeiro uma divisão, nesse caso, uma divisão e uma multiplicação, são duas operações ao mesmo tempo. De novo, quem foi meu aluno ano passado chegou a ver esse tipo de exemplo nas aulas da turma intermediária. Então, tenta recordar. Se não recordar, vai ter um segundo vídeo de orientação específico para cada atividade, tá bom? Na questão 4, todas as frações que estão ali, vocês vão ter que fazer uma análise. No item A, qual delas vão representar um número natural, não só uma fração, mas também podem representar um número natural ao mesmo tempo. Tem uma definição que eu espero que vocês tenham assistido às videoaulas anteriores postadas no ambiente do Google Classroom. Qual a definição para uma fração representar um número menor que 1? Também, se tiver necessidade, vou gravar um segundo vídeo com orientação específica para essa questão, tá? E para terminar, no item C, frações equivalentes. Vocês estão olhando 6 frações ali. Algumas delas representam o mesmo tamanho, a mesma quantidade. Então vocês vão classificar essas 6 frações e dizer se elas são equivalentes ou não. O interessante é só identificar, de novo, cada fração ali que estiver representando a mesma quantidade, escreve ali quais são que representam o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes. Na questão 5, aqui tem o número decimal, o número com vírgula para comparar com as frações. A dica para a questão 5, para o item A e para o item B, é transformar transformar esse número decimal em uma fração. Tem uma correspondência. Então, por exemplo, no item A, no final ali aparece 0,7. A leitura correta para isso, então, é 7 décimos. Eu sei que é uma casa após a vírgula, a gente faz a leitura do número decimal, 7 décimos. Essa leitura já indica uma fração. Então, você vai comparar uma fração 7 décimos com os outros valores que estão aparecendo ali. Cada quadradinho que está ali, está faltando algum número para representar uma fração. Vocês vão ter que descobrir qual é esse número. No item B, a leitura ali do item B. No final dele aparece o número decimal 0,55. A leitura correta, então, 55 centésimos. Eu faço a leitura usando a palavra centésimos porque são duas casas após a vírgula. A partir desse momento, quando eu falo 55 centésimos, eu tenho uma noção de usar uma fração com o denominador 100. A partir desse momento, quando eu escrevo uma fração, eu posso determinar todas as outras frações. Eu sei que elas são equivalentes, elas representam o mesmo tamanho, independente se eu tiver que fazer um desenho ou não, eu tenho que saber que ou eu posso utilizar uma relação de multiplicação ou divisão para provar que elas têm o mesmo tamanho, tá bem? E a última questão, o item 6, a gente vai analisar essa sequência de 6 frações e descobrir qual delas não tem o mesmo tamanho que 3 oitavos. O objetivo dessa questão é comparar 6 frações que estão ali e uma delas não vai ser igual a 3 oitavos. Tá, pessoal? A próxima atividade, atividade 4, vai ser utilizada na aula da semana que vem. Então, por enquanto, essa minha orientação para esse caderno de atividades. Amanhã a gente continua no estudo dessas atividades. Se tiver alguma dúvida, escrevam lá no Google Classroom, pode mandar recado naquele mural que eu vou atender vocês. Por enquanto, muito obrigado. Tchau, pessoal.